Ah, seja muito bem-vindo ao Ouro Porco, um canal de dois amigos que tem muito para falar e pouco a acrescentar. Eu sou o Clebinho, trato dos assuntos do Flamengo. Eu sou o Sequeto e trato dos assuntos do Palmeiras. Sexta-feira, uma semana lotada de futebol. A gente hoje no Ouro Porco vai trazer o que para vocês? Vamos falar do Flamengo, nessa primeira derrota do Flamengo que o Ouro Porco vai cobrir para vocês aqui. Flamengo 1, Central Córdoba 2. Foi certo poupar? Isso atrapalha o planejamento do Flamengo para o brasileiro? Como que isso vai ficar? E também veremos o Verdão. A vitória traz ânimo para o clássico? Teremos um jogo bem jogado finalmente? Paulinho irá estrear? Tudo isso aqui para vocês no Ouro Porco. Hoje acompanha esse vídeo até o final, muito conteúdo para vocês, mas a gente tem que começar e vamos começar do pior, né? Vamos começar do Flamengo, essa derrota que machucou o torcedor, derrota não esperada por um time estreante da Libertadores, por 2-1, Maracanã nem tão lotado igual pode, a diretoria, assim como a do Palmeiras, com muita dificuldade de precificar isso corretamente, né? Muito gananciosa, espantando o torcedor que faz a diferença na arquibancada. Muito tem se falado sobre torcida de teatro, né? Tanto para Palmeiras quanto para Flamengo em jogos de Libertadores, principalmente. Exatamente, eu acho que é o mal do futebol brasileiro, mas como esses estádios são muito grandes, muito novos e muito visados, acaba que essas torcidas ficam mais expostas, né? Então, assim, eu, como flamenguista, fiquei muito frustrado. O sentimento foi de frustração. Porque a proposta de jogo, Sequetinho, ela aconteceu. O Flamengo não jogou diferente do que ele está acostumado. Só que o outro clube fez uma coisa que o Flamengo não está acostumado. Fez não um, mas fez 2 gols ainda no primeiro tempo, com muitas chances ainda defendidas ali pelo nosso goleiro. E o Flamengo, conforme o próprio Luiz disse na entrevista dele, se instalou o caos, o Flamengo perdeu o jogo. Acho assim, a gente tem que olhar esse jogo com calma, né? Porque tem algumas coisas aí. O Flamengo entrou com uma certa soberba. Entrou. Entrou. Eu digo mais que soberba, eu digo arrogância. Achou que ia resolver esse jogo a qualquer momento e talvez esperava um adversário acuado. E o adversário não ficou acuado. O time argentino foi para cima, teve as principais chances no início do jogo e foi premiado, sim, com um pênalti, que foi pênalti. Foi pênalti, indiscutível. Indiscutível. E mesmo depois do Flamengo retomando, tendo chances, o time não desistiu, continuou indo para cima e conseguiu o segundo gol. Então você vê ali que é um time que tem um trabalho, é um time que tem uma formação tática, é um time que não tem medo. Não tem bobo no futebol! Já diria o outro, né? Então, assim, aí que fica aquela pergunta. Foi correto o Flamengo poupar na Libertadores? Felipe Luiz, na entrevista coletiva dele, falou que ele entendeu no plano de jogo que aquela equipe era suficiente para ganhar do Central Córdoba. E eu, ao paninho, eu tá justo. Concordo com o Felipe Luiz, porque aquela escalação, ela não era ruim. O Flamengo teve as principais ações do jogo, o Flamengo teve a bola, o Flamengo não saiu do seu plano de jogo. O que aconteceu é que o Flamengo teve desempenhos técnicos muito abaixo, o Bruno Henrique muito mal, o Wesley quando entrou muito mal também. O esquema de zaga que normalmente ele erra pouco, né? O segundo gol foi uma vergonha, tanto na origem da falta, quanto o jogador, que nem é alto, né? Cabeceou na hora que a gente estava vendo o jogo, os melhores lances de novo aqui, né? Tipo, nossa, fica mais feio ainda depois que você vê, né? Como é que ele cabeceou muito à vontade ali. Nenhum dos 2 gols foi culpa do Rossi, né? O Rossi foi o que teve para ele fazer, ele fez. Então, assim, foi aquele dia que a gente brinca aqui de vez em quando, né? Tem dia que é noite, né? Tem dia que é noite, não entra nada. E eu fico me perguntando, Sequeto, que eu acho que é o que a gente queria desenvolver mais aqui no vídeo, né? É o seguinte, e agora? Perdeu. O próximo jogo na Libertadores é o jogo mais difícil do grupo, que é contra a LDU lá no alto do morro. Não é aquela altitude lá da Bolívia, mas é a altitude. E a LDU, que é um time tradicional, né? E times brasileiros, via de regra, não vão bem lá. A gente, quando volta com empate, volta satisfeito. Se o Flamengo perder, dependendo dos resultados, o Flamengo pode ficar até 4 pontos atrás, né? Dos dois clubes. Então, assim, o Flamengo pode se complicar de bobeiraça na Libertadores. E sabe o que eu acho que é o mais importante, Sequeto? É o seguinte, muito se falou da profissionalização do futebol do Flamengo quando trouxeram o José Boto. Sim. Né? E aí, assim, foi falado desde o começo do ano que o brasileiro é prioridade e eu
assina embaixo, estou de acordo. Porém, quando acontece um resultado muito inesperado desse, muito se fala, né? E aí, o Flamengo agora vai mudar contra o Grêmio, vai priorizar a Libertadores, vai priorizar o Brasileiro. Agora eu quero ver se o tal do tititi lá de profissionalização, de trouxe um profissional português, renomado, que faz o planejamento, se o Flamengo vai ter culhão para seguir. O que você acha? Cara, eu acho que, assim, pelo José Boto, talvez seguiria o plano. Mas aí vai ter que ver como a diretoria vai responder à torcida. Porque a torcida, sim, a gente viu nas redes sociais clamores aí, alguns influenciadores já até pegando muito pesado, na minha opinião, assim. Exageradamente. Eu sou palmeirense, a gente é rival, então para mim, quanto pior ficar o Flamengo, melhor. Mas aí, analisando a situação, né, friamente, eu acho que estão pegando pesado demais. Então tem um clamor aí que o Flamengo não pode, que tem que botar os times... Tem que ver também qual é o planejamento. Então, assim, o planejamento é colocar o time, digo, titular contra o Grêmio e também contra a LDU. Acho que vai ter que ser de qualquer maneira agora. Exatamente. Mas já era esse o planejamento? Isso a gente nunca vai saber. Agora, se a diretoria for seguir essa galera que critica raivosamente o Flamengo, talvez em algum momento, né, aquela prioridade do brasileiro pode não acontecer, principalmente na hora que chegar ali o mata-mata, né? E aí vai ser mais do mesmo, né? Vai ser mais do que a diretoria anterior fez, né? Ou seja, não, o brasileiro é prioridade sim, deu ruim na Libertadores, aí investe tudo na Libertadores, né? No final das contas, a gente sabe que todo clube brasileiro, quando chega a mata-mata de Libertadores, ele não consegue privilegiar o brasileiro. Exatamente. E eu acho assim, que domingo agora, Grêmio lá... Tem que colocar força, o melhor time possível para jogar, e na LDU igual. Se você fez uma pré-temporada inteira, o Carioca inteiro, porque sabia que você ia ter uma maratona de jogos, você tem que colocar o que tiver de melhor agora. Então, se o Flamengo poupar muito em qualquer um dos dois jogos, fora questões fisiológicas, que sim, aí faz parte, né? Ok. Eu acho que vai ser uma grande contradição da torcida, e aí eu vou fazer a primeira corneta pesada, porque aí eu vou discordar 100% do que o Flamengo está fazendo. Exatamente. E já que a gente tocou nesse ponto, né, você acha que o Flamengo vai vir titular mesmo contra o Grêmio e também contra a LDU no próximo jogo? Eu acho. Eu acho e eu quero. Né? Eu vou acompanhar aqui agora, a partir de amanhã, né, todo o noticiário, para ver como é que vai ser a escalação do clube para esses dois jogos, mas sim, eu acredito que o Flamengo vai fazer essa força, porque até o Mundial de Clubes vai ser uma maratona de muitos jogos, inclusive jogos muito pesados, tem clássico no meio, um monte de coisa, então acho que sim, o Flamengo vai jogar com o que tem de melhor. Então você quer arriscar um palpite para esse joguinho? Cara, Flamengo e Grêmio lá na arena deles, Flamengo historicamente mal, porém, de 2019 para cá, né, com a reformulação do futebol do Flamengo, o Flamengo tem conseguido jogar bem lá, mas o Grêmio também tem a sua força, então eu vou ser mais pragmático, 1-1, Flamengo e Grêmio lá na casa deles. Agora, só antes a gente passar para o Palmeiras aqui, eu sempre fico com isso na cabeça, como torcedor, às vezes, ele é resultadista, né? Se o Flamengo tivesse vencido o Central Córdoba, teria essa polêmica toda? Os pedidos de Felipe Luiz na seleção teriam aumentado muito mais do que a gente tem. E o futebol, além de tudo isso aqui, assim, a gente gosta de fazer análise fria, até para trazer um vídeo legal aqui pra galera, mas assim, o legal de ser torcedor é isso também, né? Extravasar esse monte de como é que posso dizer? Essa variação que a gente tem de humor e de felicidade muito rápida, e em times campeões igual os nossos, isso acontece mais com o time de vocês que não ganha título. Isso aí. E agora a gente vai falar um pouquinho de Palmeiras, Bora falar de quem ganhou, né? O Palmeiras vinha numa fase muito ruim, ainda não está boa, mas está vencendo, né? Venceu, é o único brasileiro 100% na Libertadores. Como o Palmeiras gosta dessa competição. Saiu um estudo agora que eu vi no... Estudo não, né? Um dado estatístico, né? Aqui da Libertadores. Palmeiras com uma certa vantagem, é o brasileiro com mais vantagem na Libertadores. Tipo assim, é papo de 20, 25 vitórias a mais que clubes tradicionais. Grêmio, Cruzeiro, Flamengo, times que jogam Libertadores com regularidade. Então, assim, eu falo, daqui no Ouro Porco, eu sou um palmeirense muito mais otimista que o Sequeira, porque eu falo assim, cara, o Palmeiras tá mal das pernas, jogando mal, e a torcida resmungando, eu falei, gente, mas vocês não perdem, vocês não perdem, jogo fácil, o Palmeiras não perde. Aí quando entra no mata-mata, aí tem a questão que envolve um monte de coisa, o Palmeiras vem sendo desclassificado com frequência em casa, mas campeonato ponto corrido
E essas fases iniciais de Libertadores, meu filho, no Allianz Parque você cai lá é coisa ruim. Não, isso aí é inegável. O Palmeiras fez a melhor campanha, sei lá, 5 em 6 anos aí e tal. Então o Palmeiras é muito forte. E ontem, na quarta-feira, né, o Palmeiras não deu chances ao Cerro Porteño. O Palmeiras não fez um jogo brilhante. O primeiro tempo foi bem moroso. Foi aquela água morna ali, danada, né? Demorou a pegar, né? O Palmeiras foi fazer um gol só aos 40 minutos. E aí, como diria Richard Risso? Rapaz, ele é mais imprudente e corajoso, né? Porque, meu Deus do céu, que homem doido. Mas ele já viu a merda que fez, já pediu desculpa no próprio campo, depois pediu de novo. Então, assim, já falei até sobre isso, vida que segue, porque não vamos ficar criando crise à toa, né? O Palmeiras depois jogou para fazer 2, para fazer 3, poderia ter sido 3-0 tranquilo, não sofreu nada. E aí a gente fica com aquela pergunta, né? Essa vitória traz ânimo, porque sábado, já amanhã, tem Corinthians. Eu acho que traz ânimo, sim. O Palmeiras vai... Eu acredito assim, o Palmeiras está com o Corinthians assim, talado na garganta, né? Cara. Então, assim, vem de 3 jogos duros, ruins contra o Corinthians. O último foi aquela bagunça horrorosa. Inclusive, saiu uma punição para alguns atletas, foram iniciados, alguma coisa assim, né? Que vai ter punição de muitos atletas dos 2 clubes, não só do Palmeiras. Então, acho que vai ser um clássico pegado e sim, o Palmeiras vem motivado. O Abel tava soltinho na entrevista, né? O Abel, nossa, depois de vitória. Normalmente mal-humorado, mal-criado, não. Aquela ali tava suave, tava bem. Até porque o Palmeiras ganhou com muita tranquilidade. Então, eu acho que o final de semana vai ser quente o jogo, já no sabadão, né? O Corinthians também poupou alguns atletas, né, no seu jogo da Sul-Americana, empatou com a América lá na Colômbia, América de Cali. Eles estavam quase cometendo crime nesse aqui, quase, aí o Corinthians vai e me empata. E se o Corinthians me perde aquele jogo, tá praticamente eliminado, né? Porque na Sul-Americana passa só o primeiro de cada grupo, então tem o Huracan também, que é um time forte. Então, o Corinthians já está em maus lençóis ali. Sim. E com certeza o brasileiro vai ser a prioridade deles, porque na Sul-Americana aparentemente vai ser complicado. E tem o Palmeiras, eles não querem perder para o Palmeiras de maneira nenhuma. Por si só, a final do Paulistão já deveria ser motivador para o Palmeiras. E aí, outra pergunta que não quer calar, né? A gente vai ter um bom jogo de futebol? Sequeto, olha só, eu falo que... Muita gente pergunta isso pra gente no off aqui, né? Cara, vocês conseguem assistir todos os jogos? É muito jogo. A gente faz o possível pra assistir o máximo de jogos que a gente vai fazer a cobertura, pelo menos, né? E se for jogo que a gente vai fazer comentário menor, alguma coisa, a gente vai ter que ver o resumo na internet, porque é o que dá pra fazer na nossa rotina, né? E ver jogo que não é do seu clube ali para fazer análise mesmo, é muito difícil. E esses últimos Palmeiras e Corinthians foram nesse naipe, né? Porque, tipo assim, você vai para ver um bom jogo, você fala, pô, quero ver gol, quero ver... Pode ter ali um jogo quente, mas você quer ver um jogo bom, né? E não aconteceu, né? Os últimos foram muito terríveis e eu tenho a expectativa que sim, esse jogo vai ser bem melhor, porque como não vale uma taça... eu também tenho não essa vale impressão. Taça, e assim, o ponto corrido, ele tem essa tipo assim, eu preciso jogar bem, senão eu não vou ganhar. Então, assim, eu não posso jogar por uma bola o jogo todo. Até porque o Corinthians é um time igualmente grande ao Palmeiras e tem elenco também, então acho que esse vai ter jogo, mas eu queria saber de você, como é que você tá aí, a expectativa. Eu não sei se é esperança ou se é análise. Esperança verde! A esperança sempre vai ser de um jogo bom. Eu acho que o Palmeiras precisa fazer esse jogo bom, e se for no clássico, então, poxa, aí sim... a torcida vai vir junto, o jogo é no Allianz, então a gente precisa que esse jogo seja bom, que o Palmeiras vá para cima, que o Palmeiras tenha o controle das ações, não precisa ir desordenadamente para cima. Né? Foi uma coisa que eu critiquei muito o ano passado, quando o Palmeiras pegou o Botafogo, podendo empatar, e o Palmeiras foi desordenadamente para cima e acabou perdendo aquele jogo. Ali definiu o campeonato, né? Exatamente. Ali definiu o campeonato. E o Palmeiras, além de tudo, né? Além de ter 2 vitórias, vamos ter estreia provavelmente, né? Segundo alguns setoristas aí e alguns outros jornalistas, Paulinho está relacionado para o Clássico já amanhã, e se ele está relacionado é porque ele pode jogar. Então, acho que se o jogo tiver ali... empatado, o Palmeiras ganhando por pouco, talvez o Paulinho faça a sua estreia. Se bem que se deslanchar também, o que custa colocar? Então eu vou torcer por um 4-0 logo no primeiro tempo. Sendo bem pessimista aqui,
E aí o Palmeiras já coloca o Paulinho no segundo tempo aí para o homem fazer a sua estreia em paz. Que duas vitórias na Libertadores não muda o ânimo do cara, né? Exatamente a mensagem que a gente está querendo passar para vocês. Mas, então, fechamos o Palmeiras? Fechamos o Palmeiras. Fechamos o Palmeiras, mas para não falar, a gente falou, né? Foi uma semana de muito futebol, a gente teve bastante coisa acontecendo. E vamos fazer um resuminho pra galera aqui do que foi o Brasil na Libertadores. Eu acho que para começar, cara, acho o Colorado, né? Rapaz, o que tá jogando o Inter, hein? Rapaz, o que tá jogando Alan Patrick. Alan Patrick, hat-trick do Alan Patrick. O Alan Patrick não que ele seja um jogador que faça pouco gol. Sim. Mas não é dele fazer muitos gols, ainda mais 3 numa partida só. O Inter deitou na partida deles, tem jogado muito bem. O time do Roger Machado na estreia contra o próprio Flamengo ali, a gente viu que o Inter vai ser um time carne de pescoço para jogar. Como a gente não acompanha muito o gauchão, né? A gente vê ali só o Grenal, só uma coisa jogos maiores, né? Jogos maiores, mas assim, o Inter vem bem e vai dar trabalho. Alan Patrick é seleção. E o Bahia, hein? Bahia venceu fora de casa pela primeira vez na história da Libertadores. Que tapa, hein? Você viu? Rapaz, golaço contra o Nacional, que é um time tradicionalíssimo na Libertadores, no Uruguai. Fantástico demais, o Bahia tá grande e o Bahia vai incomodar, hein? Tem um time aí que não enche estádio, que é o atual campeão, que também, na Bacia das Almas, fez 2 gols, Botafogo conseguiu. Patrick de Paula. Te cornetei no Cartola que colocou o Patrick tá de vendo? Paula. Eu coloquei ele só no campeonato errado. E o Botafogo conseguiu também ali se aliviando da estreia ruim que fez, né, contra a Universidade do Chile. Então o Botafogo conseguiu ir bem, também com 3 pontos aí no seu. Acredito que agora vai retomar e deve classificar sem problemas também. Agora o Tricas, hein? Mas vacilou, pipocou, né? Aquele primeiro tempo de cinema ali que todo torcedor quer fazer demais da conta. São Paulo conseguiu tomar um empatezinho do Alianza Lima, cara, dentro do Morumbi. Resultado muito ruim, principalmente pela circunstância do jogo. Abriu 2-0, né? Toma um empate no segundo tempo. Mas assim, quando a gente olha o todo do jogo, o Alianza Lima poderia ter vencido também, né? Dava, mas assim, eu acho que é muito para reflexão do São Paulo também, né? De por que isso aconteceu, né? Como que você tomou um empate de uma equipe tão inferior, tá? Eu aqui, né? Pedi pro Central Córdoba, conectando o time dos outros, mas faz parte do futebol. E assim, a gente tá aqui feliz falando de futebol, mas teve uma nota triste, né? Teve coisa horrorosa lá no jogo do Fortaleza contra o Colo-Colo no Chile, né? Uma confusão ali nos arredores do estádio. E 2 torcedores do Colo-Colo, né, faleceram, né, parece atropelados por uma viatura da polícia do Chile. O chefe de polícia de estádios pediu conta lá do cargo. Então, assim, ainda há a desenvolver esse assunto. E aí a confusão foi para dentro do estádio, quebraram lá a divisória da arquibancada para o campo, os jogadores entraram em campo, os jogadores do Fortaleza não sabiam o que estava acontecendo, correram, fizeram certo, não sabem o que está acontecendo. Exatamente. E aí fica essa nota triste, né? Muitas vezes a gente vê essa questão de violência aí nos arredores do estádio, aqui no Brasil, fora do Brasil, né? Isso não é uma coisa que a gente pode falar, aqui não tem. Tem muito. Tem muito. Então, fica aí, mais uma tragédia, né, no futebol sul-americano, muito complicado. É uma pena. E vamos chegando aqui ao final do nosso vídeo do Uruporco. Espero que vocês tenham gostado, quem chegou até aqui. Mais uma vez, obrigado por todos os likes. A gente conseguiu muito inscrito, né, Sequetinho, nesse último mês aí. Obrigado a todo mundo. Falta aí menos de 50 inscritos para batermos a nossa primeira meta de 500 inscritos. Então a gente conta muito com vocês. Compartilhe esse vídeo com quem não é inscrito no canal. Curte, comenta. E a gente quer saber aqui nos comentários qual o palpite para vocês para Flamengo e Grêmio e Palmeiras e Corinthians que vai acontecer pelo Brasileirão. Então, mais uma vez, obrigado e valeu!